Por que que a gente se vê preso em ciclos, em lugares, em situações, em relacionamentos que nos causam dor? Mesmo a gente sabendo que a gente não quer aquilo. Esses dias eu estava conversando com um colega e ele estava me dizendo justamente isso. Maura, por que que eu fico se eu sei que isso não é bom para mim? E aí que a gente precisa entender, vamos falar de relacionamentos. Os nossos relacionamentos hoje da nossa vida adulta, eles são baseados na forma como nós aprendemos a estabelecer relações lá na nossa vida infantil, lá quando a gente era criança, em como nós nos relacionamos com os nossos cuidadores, com os nossos pais. E aqui a gente precisa entender que tudo aquilo que é conhecido pra gente, ainda que seja doloroso, ainda que seja sofrido, tem prioridade na nossa psique. Por que que é assim? Porque aqui no nosso cérebro, a gente já tem um caminho neural. A gente já sabe como é se relacionar, por exemplo, se a gente viveu a nossa infância, vínculos onde a gente se sentia angustiado, com medo da rejeição, a gente já sabe como é que é isso. A gente já sabe como lidar com essa situação. Então, quando a gente vai para a nossa vida adulta, a gente vai buscar pessoas de forma inconsciente, não é com a nossa mente, não é com nossa parte lógica, mas é com o nosso inconsciente. A gente vai buscar pessoas que nos ofereçam aquele tipo de vínculo, aquele tipo de padrão de acordo com a nossa infância, porque a gente já tem uma conexão que nos ensinou a como lidar com isso. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que vai oferecer um tipo diferente de vínculo pra gente, onde vai ter troca, onde vai ter reciprocidade, onde vai ter menos adrenalina e vai ter mais endorfina, vai ter mais ocitocina, a gente, de forma muito inconsciente, mas automática, a gente rejeita esse vínculo, porque a gente quer aquilo que já é conhecido. A nossa estrutura, ela é viciada naquilo que é padrão. A gente busca aquilo que é padrão, aquilo que já é conhecido. Então a gente olha para aquela pessoa que muitas vezes quer nos tratar bem, que tem reciprocidade, que tem troca, e a gente olha com estranheza. A gente tem medo de perder, a gente acha que aquilo não é real, a gente começa a sentir que aquilo é muito monótono, é muito cansativo, que aquela pessoa está muito ao nosso dispor, que aquela pessoa gruda muito. Mas por quê? Porque não foi isso que a gente experienciou na nossa infância. E aí a gente está na lama, porque a gente fala na nossa cabeça que a gente quer um vínculo bom, um vínculo saudável, onde haja troca. Mas lá no nosso inconsciente a gente fala, não, eu quero aquilo que eu já conheci na minha infância, eu quero permanecer naquele padrão. E como é que a gente resolve essa confusão dentro da gente? Porque tem uma parte nossa que quer, tem uma parte que não quer, e aí fica uma briga. Então, como é que a gente precisa trabalhar com isso? Primeiro, a gente vai perceber que a gente está dentro de um padrão, mas a gente não sabe o que é padrão. A gente está ali vivendo aquela situação uma vez, duas vezes, três vezes, e a gente nem se deu conta que aquilo é um padrão. De repente, chega um belo dia, a gente começa a perceber, mas eu já passei por isso. Poxa vida, que droga, eu acho que meu destino, eu nasci com uma marca, eu não tenho sorte pro amor. A gente começa a acreditar que é uma força de fora que está fazendo com que esse tipo de situação aconteça com a gente. Só que chega um momento que a gente começa a se questionar, então a gente começa a perceber que não é uma força que está fora que está fazendo isso com a gente, mas é uma força que está dentro. É uma parte da gente que está nos colocando diante de pessoas e situações onde a gente está revivendo de maneira sem fim aquilo que a gente viveu lá na nossa infância. E aí, a gente coloca um pouco de luz naquilo que estava escuro na nossa psique. Primeiro estava escuro porque a gente não percebeu que era um padrão. Depois estava escuro porque a gente percebeu que era um padrão, mas a gente achava que essa influência acontecia de fora para dentro. Aí aqui a gente já está melhorando no terceiro passo, porque a gente começa a perceber que é um padrão, que está acontecendo, mas não porque tem uma força de fora para dentro fazendo isso acontecer, mas porque tem uma força de dentro para fora. Opa, então aqui no passo 3 a coisa já começa a ficar um pouco melhor. Mas ainda a gente não tem força para resistir ao padrão. Ele ainda tem um poder de sedução muito grande na nossa psique. Num quarto passo, a gente vai lá, a gente vê o padrão,
A gente repete o padrão, mas a gente já repete com uma resistência maior. A gente já começa a se questionar: por que eu tô aqui de novo? Por que eu tô me colocando nessa situação? Eu sei que eu mereço mais, eu sei que eu posso mais, eu sei que isso não é bom pra mim, mas a gente ainda fica naquela luta. A gente quer sair, mas não consegue, e tem uma força que puxa a gente pra dentro daquela relação, tem outra que puxa pra fora, e a gente fica num embate entre essas duas situações. E aí, com muito custo, a gente consegue sair disso. Num quinto passo, a gente percebe alguém se aproximando da gente, a gente olha, mas a gente percebe que ali tem aquele velho padrão já conhecido. Aí a gente olha, a gente avalia, a gente fala: eu passo. Isso aqui não é para mim. Um dia isso aqui já fez parte do que eu quis, do que eu desejei. Eu nem sabia que eu estava desejando isso. Mas hoje eu, com um pouco de consciência, eu não quero isso. Eu prefiro estar só, a ter que me contentar com velhos padrões. E aí a gente consegue construir, através desses processos que eu expliquei para vocês aqui, uma nova conexão neural para que a gente consiga se relacionar com outro tipo de pessoa. E o passo importante aqui, a fase que para mim eu acho que é a mais difícil e que eu vejo os clientes lutando muito, é quando eu percebi o padrão, né? Mas eu ainda não tenho força de sair desse padrão, porque aí a gente começa a se cobrar nesse momento. A gente começa a se sentir fraco, a gente começa a se sentir incapaz. E eu vou ensinar um exercício para você fazer aqui. Quando você se perceber num padrão que você quer sair, mas você não tem força. Você vai se imaginar criança, você vai pegar na mão da sua criança, você vai olhar para ela e você vai dizer assim: esse padrão aí de tristeza, de dor, de indiferença, de rejeição, é o que você conhece. Mas eu quero te apresentar um novo jeito de experienciar relações. Tem um jeito diferente da gente viver. E é para esse lugar, é para esse novo que eu e você vamos juntas. Porque eu posso te dar coisas diferentes disso aqui. Eu tenho condições de olhar para as tuas necessidades. Eu posso te dar a segurança que você precisa, a proteção que você precisa. E porque eu posso te dar tudo isso, a gente pode experienciar novas relações, novos jeitos de estabelecer conexões com as pessoas. Não precisa ser baseado no antigo, baseado na dor, baseado no sofrimento. Pode ser baseado na troca, na reciprocidade, no respeito, no amor, no carinho. E é esse movimento da gente mostrar para si mesmo, porque a gente está mostrando para essa parte traumatizada nossa, que existe um jeito diferente de viver as nossas relações. Existe um jeito diferente de viver a nossa vida. Não precisa ser só repetindo o padrão, repetindo o padrão. A gente pode construir padrões mais saudáveis dentro de nós, se a gente se responsabilizar pela nossa história e pela nossa vida. Enquanto a gente continuar olhando para trás, culpando os nossos pais daquilo que a gente vive hoje, a gente continua sem escolha. A gente só tem escolha quando a gente decide se responsabilizar pelas nossas histórias, quando a gente decide reescrever o nosso futuro através da nossa decisão e através da autorresponsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que me aconteceu, porque eu sou responsável pelo que vou fazer com isso. É isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui que eu respondo. Um beijo e até a próxima.